Mateus 14, 22. Diz assim: Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu uma montanha, onde pôde ficar sozinho e orar, e ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, no ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. Então Jesus disse: Venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos, que haviam observado tudo de dentro do barco, adoraram Jesus, exclamando: Não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Até aí. A nossa vida não é linear. Nós não temos uma vida certinha, por mais que você seja programado, por mais que você queira. A nossa vida, ela é feita de fases. E são muitas as fases que uma pessoa precisa encarar para conseguir se formar na escola da humanidade. Porque há momentos que nós passamos muito bem. Nós aproveitamos esses momentos porque há fases que a nossa vida está leve. E se a vida está leve, a melhor coisa que você faz é aproveitar. Não coloque peso na leveza. Isso é uma loucura. Aproveite, os dias estão leves. Vive em paz, desfrute da melhor maneira possível. E há momentos em que nós precisamos de muita coragem, porque as coisas se desencontram e às vezes parece inclusive que as coisas combinam de se desencontrar ao mesmo tempo. Não é uma coisa que dá errada, não é um pneu que fura logo 3. Que é para você não ter como resolver ali na hora. Vai dar muito trabalho. Então a vida é assim, às vezes não acontece um problema, são alguns. E aí você não é só viver, aí você vai enfrentar, você vai dar de frente com algo que você não queria. Você vai ter que olhar na cara de algo que, se você pudesse, você não colocaria na sua agenda. E eu sei que vocês estão aqui hoje, muitos, porque viram uma propaganda dizendo: enfrente os seus dias. Você falou: é lá que eu preciso ir hoje. Porque quando a vida faz careta, a gente busca sim, em diversas áreas, em diversos meios, nós buscamos diversos recursos para enfrentar essas fases complicadas da vida. Então, acho que a primeira coisa, que não é um ponto, mas eu já quero que você guarde, é que momento difícil na vida não é sinal de abandono, não é sinal de que você é menos ou de que você tem culpa no cartório. Momento difícil na vida é sinal de que você está vivo. Ponto. Nada além disso. Como já nos bem ensinou Eclesiastes no capítulo 3, que ele faz uma lista dos momentos que nós precisamos passar, porque a vida é feita daqueles momentos. E ele faz uma listinha no capítulo 3 de Eclesiastes, depois você lê, ele diz: na vida há hora de nascer, mas há a hora de morrer. Porque ninguém fica nascendo para sempre, uma hora você morre. Na vida há hora de plantar, porque tem fases que a gente está plantando. E na vida tem hora que a gente colhe aquilo que a gente plantou.
Na vida, a gente mata. E na vida, a gente cura. Na vida, há momentos que a gente constrói. Mas na vida, há momentos que a gente destrói. Na vida, há hora de se fazer amor. Mas há hora de se abster. Há hora de segurar. Mas há hora de largar. Eu não vou ler todos. Mas é por aí. Ele faz um retrato dos paradoxos, das contradições e da ambiguidade da existência humana. Que nós vivemos também aquilo que nós não queremos. E isso é duro porque nos coloca diante da nossa impotência. E se sentir impotente de algumas circunstâncias da vida é muito, muito difícil de ser digerido. Então, repito que nesses dias que a vida se torna complicada, nós buscamos recursos para o enfrentamento desses dias. E uma das possibilidades que nós temos para enfrentar é a religião. Sim, a religião nos dá ferramentas para enfrentar os dias difíceis. Assim como a religião também pode nos iludir e fazer com que os nossos dias fiquem mais difíceis ainda. Que isso fique bem claro. Está sendo dito por um pastor de uma igreja cristã. A religião pode sim complicar muito aquilo que já está complicado. Quando? Quando ela abre mão de colocar algumas frasezinhas básicas ditas por ninguém menos que o Jesus Cristo de Nazaré. Porque esse sim não complica a vida de ninguém. Esse colocou ideias, chamou as pessoas para colocarem o pé no chão, terem coragem de enfrentar a vida, que no mundo vocês vão mesmo ter diversos problemas, então coloca o pé no chão e enfrente a vida. Porque não há outra opção, às vezes, do que o enfrentamento, do que a luta. Então nós lemos um texto muito conhecido, acredito que muito conhecido de vocês, porque é o clássico texto em que o Pedro anda sobre as águas, e o fato dele andar sobre as águas é aquilo que deixa a gente tão atraído ou tão impressionado nesse texto, mas eu não quero falar exatamente sobre isso. Porque eu poderia simplesmente dizer, é isso. Quer dizer, eu poderia como hipótese, tá? Porque literalmente eu não poderia. Vida cristã é isso. Você, a partir de hoje, vai andar sobre as águas. Aí a gente sairia daqui numa catarse religiosa, a gente teria aqui uma catarse, e ir embora sob uma histeria religiosa, dizendo, eu vou andar sobre as águas. Aí amanhã, por coincidência, você está no Vale do Anhangabaú e inunda. Aí o teu carro enche e você nem pagou o seguro. E você está lá, eu vou andar, não vai. Você vai afundar, isso é a vida. Não adianta, diante de dias difíceis, se agarrar a frases de efeito, porque as frases de efeito dificilmente geram algum efeito na gente. Então eu quero pensar com vocês aqui na nossa conversa, algumas questões que cabem na vida, para a gente não sair daqui simplesmente agarrado a algumas frases que podem até fazer bem para a gente agora, mas dificilmente vão fazer a gente acordar bem amanhã. A proposta cristã, ela é que você viva enfrentando os seus medos, encarando a vida com aquilo que você tem nas mãos hoje. Olha só o texto que nós lemos, Jesus despede os discípulos e manda eles navegar. Vão. Pode ir. Senhor, você não vem? Não, vocês vão. E na Bíblia, vou fazer um combinado aqui com vocês não contem para ninguém, fica só entre a gente. Quando tiver mar, foi navegar, e eles foram, esquece mar. Mar é a vida. Discípulos não são mais esses aqui. Discípulos somos nós, tá? Então o mar não é mais mar. Mar é a existência humana, e os discípulos é você. Então quando Jesus está dizendo, entra no barco e vai para o mar, encare as ondas, encare o que você tem que encarar, nós não estamos falando de um barco com alguns homens há 2000 anos atrás. Isso é uma leitura literal que tira qualquer conexão da Bíblia com a nossa vida.
Porque nós não andamos de barco e nós não somos pescadores. Nós somos pessoas que moram em São Paulo em 2015, então nós lemos isso aqui como a vida. Então Jesus está falando para os discípulos, vai. Jesus se despede deles. Eu sei que pode ser que para as pessoas mais antigas na fé cristã isso fique um pouco chocante, mas Jesus está dizendo para eles o seguinte: continuem a jornada sem se preocupar comigo, porque você tem que se preocupar mesmo é com a sua jornada. Jesus vai ficar. E isso soa estranho. Isso soa estranho porque eu estou dizendo para você o seguinte: Deus está falando para você, vai, toca a tua vida para frente. Não, mas e como é que fica a famosa dependência de Deus? E essa frase que a gente tem que viver na dependência de Deus, ela é extremamente complicada. Porque a gente precisa pensar o que é dependência. Você quer que os seus filhos fiquem para sempre dependentes de você? Não, ninguém quer. Ninguém quer. Chega uma hora, inclusive, que o cara está lá na tua casa, já quem tem filho aqui, chegando aos 30 anos, você fala, ô fera, vaza. Porque como pais e mães, nós queremos que eles fiquem independentes de nós e vivam com aquilo que eles receberam de nós de valores. Então um dia, meus filhos têm só 10 anos, mas um dia eu vou ter chegado para os dois e falar assim, olha, o que eu tinha para falar sobre a vida para vocês, eu já falei. Vai. Mas eu não vou, porque eu moro aqui. Vocês vão. Eu já dei para vocês aquilo que eu acho que é interessante, relevante e valoroso para vocês viverem. Agora vamos levar isso para Deus. A gente tem que ser dependente de Deus? Sob qual aspecto? De crianças que não andam, que não aprendem a comer sozinha, que não aprendem a andar e passam a vida inteira pedindo a mesma coisa? Não, Deus está falando, cresça e anda, porque isso é fé madura. Mas a religião faz uma inversão e aí a gente fica parecendo que não tem fé, porque é mais ou menos assim, escuta, você arranjou emprego? Não, eu estou esperando para ver qual é a vontade de Deus, porque eu sou muito íntimo de Deus. Falo, meu irmão, se você é muito íntimo de Deus, você não tem que ficar esperando, porque você já conhece Ele. Então, a enrolação é para provar, não é que eu sou muito próximo de Deus. Então, se você é muito próximo de Deus, você não precisa esperar tanto, porque quem é próximo já se conhece. Se eu for comprar um presente para minha esposa, eu não preciso ficar 1 ano esperando para escolher o presente, porque eu tenho intimidade com ela, eu já sei o gosto dela. A intimidade tirou exatamente a necessidade de eu ter que esperar 10 anos para falar, será que ela vai gostar disso ou não? Não, porque já faz quase 20 que a gente está junto, então eu já sei. A intimidade tira a necessidade de eu ficar enrolando. Não, mas é que eu estou esperando para ver qual é a vontade de Deus, eu estou esperando. Não! A vontade de Deus, ela já foi revelada, ela chama Jesus Cristo de Nazaré, olhe para a vida dele e toque tua vida para frente. Porque ele está dizendo, entra no barco e anda. Eu não vou. Porque eu já estou em vocês agora de outra maneira. Depender de Deus não pode ser confundido com uma obsessão de você escutar com clareza tudo que deve ser feito. Porque senão, qual que é a fé? É a fé que não deixa você crescer nem como homem, nem como mulher, nem como cristão. Porque todo santo dia Deus tem que falar, acorda, vai trabalhar. Não, fala direito com o teu chefe, porque se você não falar direito, você perde o emprego. Não vai por ali, vai pela marginal. Isso aí o Waze faz. Isso é de Deus. Não confunda dependência de Deus com uma obsessão por receber, quase que como uma psicografia, tudo que você vai ter que fazer na tua vida daqui para frente, você vai ficar louco. Porque a maturidade da fé cristã, ela se mostra quando a gente está se tornando seres independentes, tal qual as crianças. E voltando ao exemplo das crianças, aí tem pai aqui que não vai gostar,
Mas é assim. Teu filho foi lá e enfiou o dedo na tomada. Mas ele não sabia que aquilo era uma tomada e que aquilo dá choque. Aí você vai lá e ensina. Não põe o dedinho na tomada porque faz dodói. No dia seguinte, ele vai lá e põe o dedo na tomada de novo. Aí o que você vai falar? O papai já falou. O que você já está assim? Não era para você estar fazendo isso porque eu já te ensinei. Então, use essa lógica na tua relação com Deus. Por que é que você, como pai, se cansa de falar as mesmas coisas para os teus filhos, cobrando assim, pô, esse moleque já tinha que saber isso, já faz 10 anos que eu estou ensinando. E você, que faz 30, que vai na igreja, ainda está perguntando as mesmas coisas para Deus? Por que você pode e os teus filhos não? A fé cristã é uma fé de autonomia. Ah, então faz o que quer? Não. Não. Tem nada de fazer o que quer. Fazer o que quer é um negócio que está no teu coração que você precisa resolver. A fé cristã é uma fé de autonomia. Quem faz o que quer não é gente que tem fé. Quem faz o que quer é gente sem critério. A fé cristã é uma fé que quer te dar autonomia para você viver, para você ir embora com os valores do reino dentro do teu coração. Então, quando Jesus diz para os discípulos, vão, ele está abandonando? Não. Ele está apostando numa fé amadurecida, onde os discípulos não precisam mais ver, porque eles absorveram os valores. Não é preciso mais ver. Por quê? Porque eu entendi. Captei. Peguei. Saquei. Eu não preciso mais ficar olhando para ele. Por quê? Porque as coisas dele agora estão dentro de mim. Agora eu posso ir. Agora eu enfrento a vida. E eu não preciso ficar mais numa relação de total dependência, tal qual a criança bebê. Por quê? Porque na fé eu deixei de ser um bebê, eu cresci, eu amadureci. Deus não foi embora. Deus mudou a maneira de estar. Deus não vai embora. Deus continua mudando a maneira de estar. Deus está? Deus está. A gente até canta isso aqui no louvor. Que Deus está na folha que cai, no vento que sopra. Deus está. Porque Ele não vai embora. Mas Ele muda a maneira pela qual a sua presença passa a ser percebida na nossa existência. E aqui onde que Ele está? Deus está no barco. Totalmente conectado com o que o Joel falou aqui na hora da oração. Deus está na companhia dos amigos, mas os discípulos não tiveram a sacada de pensar assim, porque Deus está na amizade. Deus aparece mesmo é na parceria. Deus aparece mesmo é na comunhão. O poeta já disse que é impossível ser feliz sozinho. E Jesus falou, é impossível enfrentar os dias sozinho. O que faltou para os discípulos? Olhar para o lado, colocar algumas cabeças para funcionar e pensar como é que a gente resolve essa tormenta. Por que é que eles deixaram o pânico tomar? Como é que um grupo de pescadores acostumados com barco e mar entra em pânico por causa de uma tempestade? Porque eles deixaram de pensar, porque eles deixaram de repartir, porque eles se diminuíram como homens de uma dependência que fez mal para eles. Então Jesus estava no barco, eles é que não viram. Jesus está por aí, o que falta para nós é sensibilidade espiritual para perceber a presença dele. Deus está na sua casa, talvez nas conversas que você pode ter com a sua mãe ou com seu pai. Aí você vai dizer, mas pastor, minha mãe não é evangélica. Deus também não. Deus é vento e sopra onde quer. O que falta? Sensibilidade para a gente sentir o sopro. O que falta é a gente olhar para o lado, olhar para o barco, olhar para os amigos, olhar um no olho do outro e falar, que tempestade, não? É, mas nós vamos dar a mão e nós vamos passar por isso juntos. Então a fé cristã é uma fé que quer te dar autonomia para você viver e ela é uma fé de coragem. Porque quando Jesus diz, vão para o outro lado do barco,
Ele está apostando nos discípulos. E essa é uma frase que eu tenho repetido muito nas minhas pregações. É verdade que nós acreditamos em Deus, mas é também verdade que Deus acredita em nós. E a gente precisa lembrar disso. Você acredita em Deus? Então Deus acredita em você. Porque Ele está dizendo para os discípulos, e por diversas vezes, em praticamente todos os encontros de Jesus, Ele termina dizendo para as pessoas: vai viver, porque eu acredito que você consegue. Aí se der errado, aí Jesus está dizendo: eu não estou preocupado com o negócio de dar certo ou de dar errado, eu estou preocupado com que você viva. Erro é da vida, processo pedagógico do crescimento. Essa história que você não pode errar é conversa furada de religião louca. Vai errar, erra mesmo, e aprenda com seus erros. Só vira e mexe, faz erro novo, porque o mesmo a vida toda enche o saco. Abraça erros novos, diferentes, mais engraçados. Mas saiba que nesses erros, nessas tentativas, há a possibilidade do crescimento, e aí você começa a formar o teu caráter e fortalecer o teu coração para enfrentar os teus dias. Então Jesus diz: vai para os discípulos, para quê? Para eles serem protagonistas da própria história. Para eles entrarem em cena. Porque a sua vida pode estar parada, ou você está enfrentando dias super complicados, e você está de braços cruzados, sempre esperando alguém, sempre esperando o outro. É o pastor que não veio, é o padre que não reza, é o outro que não chega. Aí Jesus está falando: para de esperar os outros, entra nesse barco e começa a remar. Se coloque na cena, pare de se anular, pare de vitimização, e se coloque na cena. Pega o remo na mão e começa a remar. Faça alguma coisa, menos essa apatia de ver a vida escorrendo pelos dedos. Menos isso. Brigue, grite, ame, odeie, pula, menos a indiferença com a vida. Mas tenta alguma coisa para o barco sair do lugar. Então acredite, Deus acredita na nossa capacidade de enfrentar o mar e reverter histórias tristes. Outra coisa que eu quero dizer para você é que proposta espiritual para você viver tem inúmeras. Então você vai escolher que tipo de fé, que tipo de espiritualidade que você quer abraçar. Você quer viver um momento sobrenatural? Ou você quer viver uma vida com experiências reais? Porque está aquela confusão, aí Jesus aparece. E os caras estão tão histéricos que eles não conseguem nem ver que é Jesus, eles acham que é um fantasma. Aí é Jesus que tem que falar: oh, calma, sou eu. Oh, que pânico é esse? Aí o Pedro olha para Jesus e fala: é mesmo, Senhor? Então deixa eu andar sobre as águas também. Aí Jesus diz para o Pedro: pula na água. E o Pedro anda sobre as águas. E eu acho que o pedido, vocês não contam para ninguém, mas eu acho que o pedido de Pedro foi frustrante para Jesus. Eu acho que esse pedido de: é o Senhor? Então faz eu andar sobre as águas. Eu acho que Jesus estava dentro dele falando assim: Pedro do céu, é essa espiritualidade que você quer? Você quer essa catarse momentânea de 1 minuto? É isso mesmo, Pedro. Vamos começar tudo de novo. Pedro, eu não quero fazer você andar sobre as águas, porque isso eu posso fazer. A questão é que eu não vou passar o resto da vida fazendo você andar sobre as águas. Você tem que aprender a andar exatamente sabendo que se você não se mexer, você afunda. Porque o que é que adianta um momento ali? Ele andou sobre as águas? Andou, foi aquele momento, foi. E depois? E as outras tempestades? De quantas tempestades é feita a vida? Uma? Não, centenas. O que adianta andar sobre as águas em uma? Se na tempestade seguinte não vai ter Jesus lá de novo. Não, Pedro, pula de novo. E daqui 10, Pedro, pode pular de novo. Pedro, pula de novo. Acho que Jesus estava olhando para o Pedro e falando: Pedro, eu vou fazer você andar sobre as águas. Presta atenção.
Eu vou fazer um processo, a pedagogia negativa. Eu vou fazer você andar sobre as águas para te mostrar que andar sobre as águas não é meu negócio. O meu negócio era você olhar para os seus amigos, dar as mãos uns para os outros e acreditar que vocês juntos poderiam reverter essa situação. Para que na próxima tempestade vocês não ficassem todos acuados, morrendo de medo, esperando a morte chegar. Para que na próxima tempestade houvesse em vocês postura e coragem para enfrentar o mar, mesmo sem eu estar aqui. E aí o Pedro afunda, nem isso resolveu, porque ele afundou. E aí Jesus olha para ele de novo e diz: Pedro, que falta de coragem. E coragem é um negócio tão interessante, porque a gente sempre fala assim: eu não tenho coragem, eu tenho medo. Então, é você que precisa de coragem. Porque quem que é o corajoso? É o medroso que acabou de tomar a decisão. Esse é o corajoso. É o medroso que olhou para a vida e falou: tá, eu vou tentar. Então eu acho que corajoso nem existe. Existem as pessoas que abraçam a coragem. Que diz: está muito difícil, mas eu vou tentar. Sem me preocupar com a experiência sobrenatural de andar sobre as águas. Não, eu vou ficar sentado aqui no meu barquinho mesmo, sabendo que Deus não precisa fazer eu andar sobre as águas, porque Ele não foi embora. Ele está, Ele só mudou a maneira de estar. Então a questão é, você quer uma espiritualidade de momentos, de catarses, que você vai para o céu naquele segundo, mas depois passa. E aí tem o dia seguinte. E o que é que você tem no dia seguinte? Você tem uma frase de efeito. Você tem um conceito vazio, cheio de nada. E os valores do reino? Eles vêm para dizer: dias difíceis existem e existirão. Nós vamos vencer alguns e outros não. Porque a proposta do reino não é fazer de você uma pessoa vitoriosa. A proposta do reino é fazer de você uma pessoa íntegra. Que tenta, que luta, que vence e que sabe perder. O que é saber perder? É que as coisas deram errado, mas você não perdeu o teu coração. É porque você passou por um processo frustrante na tua vida, mas você continua espalhando amor. Você passou por um processo extremamente dolorido, mas você não deixou o seu coração se petrificar pelas circunstâncias da vida. A vida foi dura, mas você continuou doce. A vida jogou pedrada e você distribuiu afeto. Essa é a proposta do reino. Não é resolver as tuas questões. É te dar valores para você enfrentar as suas questões. A proposta do reino não é arrumar os teus caminhos. A proposta do reino é te dar ideias para que você viva em qualquer caminho. Deus não veio para aplanar a estrada. Deus veio para viver com você por qualquer estrada que a vida te apresentar. Então a questão é, nós vamos viver uma fé infantilizada, de braços cruzados, onde a gente fica esperando tudo cair do céu. Se você vai viver assim, não cobre maturidade das pessoas mais novas. Não obrigue que teus filhos façam coisas que você já está ensinando há muito tempo, porque você está fazendo a mesma coisa com Deus. Você quer que os mais novos amadureçam? Você quer que as pessoas mais novas pensem, cresçam e evoluam? Pois a vida cristã, a vida de fé também é assim. E ela é assim. Qual é o grau? Não, cada pessoa aqui está vivendo o seu momento de vida e cada um tem que adequar isso à sua própria existência. Mas o reino nos convida a um passo de coragem. Aí vem a clássica pergunta, para eu encerrar. Vai dar certo? Porque a gente tem obsessão com o negócio de vai dar certo. Aí eu te pergunto, está dando certo hoje? Não. Então tenta. Pelo menos vai ser erro diferente. Errado já está. Difícil, ruim já deu. Difícil já está. Então vamos se mexer, porque talvez dos nossos movimentos nasça algo novo, bonito, a nova possibilidade, a possibilidade de uma vida nova,
mesmo no meio dos dias mais difíceis. Essa é o recado que a gente recebe aqui em São Paulo, por aí, na nossa selva de pedras, quando na calçada tem uma trinca e uma insistente planta resolve nascer ali. Queria que toda vez que você passar por uma situação dessa, você lembre do tema desse mês de fevereiro. Está tudo petrificado, mas teve uma rachadura bem fininha, com um pouquinho de terra, e uma insistente de uma planta falou, eu vou nascer aqui. Ah, mas vai vir alguém e vai pisar nela. Mas ela nasceu ali. Ela não deixou que a força maior do concreto oprimisse a possibilidade de que ali houvesse vida. Ela gerou vida ali. Então a nossa questão é, vamos gerar vida. Vamos colocar as mãos no remo e trabalhar, porque a vida pode mudar.